Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, no vídeo de hoje eu trouxe mais um assunto que vocês pediram aqui no canal. A gente vai falar hoje sobre expressões regulares. Só que antes disso eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Galera, expressões regulares são padrões utilizados para identificar, validar ou substituir informações dentro de cadeias de caracteres. A maior parte das linguagens de programação tem suporte a expressões regulares, mudando apenas os delimitadores ou algum metacaractere reservado. No vídeo de hoje eu vou demonstrar o uso aqui com PHP, mas você pode adaptar os exemplos aqui para outras linguagens também. Galera, para o vídeo de hoje aqui eu trouxe dois arquivos, um style.php que tem aqui estilo CSS, né, para deixar os nossos exemplos um pouquinho mais bonitos, e um index.php que a gente imprimiu aqui o título expressões regulares no nosso navegador. Nenhuma das instruções implementadas aqui influenciam nos resultados das expressões regulares, são apenas alterações de estilo mesmo, beleza? Então, para a gente começar, vamos falar da estrutura de uma expressão regular, na estrutura de um padrão de uma expressão regular. Galera, eu vou colocar aqui um echo para a gente definir o nosso exemplo. Como a gente já fez em outros vídeos também, eu coloco aqui um HR, vou colocar um H2, vou escrever exemplo 1 e passo aqui estrutura, beleza? Que é o nome do nosso exemplo, aqui o título do nosso exemplo 1. Vou atualizar o navegador para ver, apareceu aqui, exemplo 1, estrutura. E aqui abaixo eu vou criar algumas variáveis. A primeira variável que eu vou criar é pattern, nosso padrão aqui da expressão regular, onde a gente vai colocar a estrutura da nossa expressão regular aqui. Galera, para a gente definir aqui um padrão de expressão regular, a gente precisa definir os delimitadores dessa expressão. Delimitadores são caracteres que identificam o início e o fim de uma expressão regular. Por padrão, o caractere aqui do PHP é a barra, mas tem outros caracteres que você pode utilizar também como delimitador aqui em PHP. Eu deixei o link aqui na descrição do vídeo com a documentação do PHP falando dos caracteres que você pode utilizar aqui. Para o vídeo de hoje eu vou padronizar nas barras, beleza? E galera, como eu disse que os delimitadores identificam o início e o final aqui da nossa expressão regular, tudo que estiver no meio delas aqui é a nossa expressão, tudo que estiver no meio das barras aqui é a nossa expressão regular. Por exemplo, se eu escrever YouTube aqui, eu estou identificando que YouTube é a minha expressão regular, separada aqui, né, delimitada pelas barras. Então, com isso aqui, eu vou pesquisar em uma string, em um texto, o que for essa palavra YouTube. A gente vai verificar se a palavra YouTube está presente nesse texto, beleza? E aqui eu vou criar uma variável para a gente ter um texto aí para validar, né, uma string para a gente validar. Eu vou chamar ela de source, beleza? Essa source vai ser canal WDev YouTube. Beleza? Aqui eu tenho a palavra YouTube, olha que legal, eu tenho a palavra YouTube aqui, então essa string aqui, ela vai ser verdadeira. A validação com essa expressão regular, ela vai ser verdadeira. A gente vai testar, vai fazer alguns exemplos aqui também. Beleza? A terceira variável que eu vou criar aqui é result, né, de resultado aqui, o resultado do nosso match aqui, se ele funcionou. Esse match, né, a validação entre o padrão e a string, e o PHP aqui tem uma funçãozinha bem legal para isso, que é preg_match. Beleza? Preg match, eu passo o padrão, tá? E depois eu passo aqui a origem, né? O nosso string base aqui, vou chamar de source, né? Então aqui eu tenho essa validação aqui do preg match acontecendo. E aqui eu criei variáveis, né? Criei o padrão aqui como uma variável, mas eu também posso passar diretamente esse valor aqui, galera. Eu posso passar assim também que vai funcionar. Eu só criei como uma variável separada para que a gente possa dar alguns debugs aqui e a gente visualize aqui no navegador, beleza? Então aqui, galera, eu vou criar um debug aqui com printr mesmo e vou criar aqui o padrão. Eu vou imprimir o nosso padrão aqui no navegador, beleza? Depois também, galera, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um outro debug com o nosso source, né, a nossa origem de dados. E por fim eu vou colocar um debug do resultado. Só que esse último do resultado eu vou usar vardump, beleza? Para ele mostrar aqui para a gente se deu sucesso ou não, beleza? Então eu tenho o padrão, a origem e o resultado aqui sendo impressos. Vamos atualizar aqui para ver. Olha que legal, galera. Eu estou validando o padrão YouTube, eu quero procurar essa palavra YouTube nessa frase canal WDev YouTube e ele deu aqui pra gente sucesso, né? Um true aqui, o int1, que é true, beleza? Se eu troco essa minha frase aqui, eu tiro o YouTube dessa frase, por exemplo, ele me dá falso, olha, int 0 aqui. Por quê? Porque esse cara aqui, ele não encontrou a palavra YouTube aqui dentro. E essa palavra precisa estar exatamente nesse padrão, beleza? Se eu trocar aqui a ordem, por exemplo, to be you,
ele não vai funcionar. Por quê? Porque meu padrão diz que eu preciso exatamente dessa palavra. Se eu deixar apenas you, também vai dar false, né? Mas se eu troco aqui apenas para you também, aí dá sucesso, beleza? Ele dá verdadeiro ali pra gente o resultado desse match, né? Dessa validação entre o padrão e minha origem de dados aqui. Voltei tudo para YouTube e aqui a gente já conseguiu identificar YouTube novamente e deu sucesso aqui pra gente. Galera, nesse exemplo 1 aqui, a gente validou a palavra YouTube em qualquer lugar da frase. Se eu trocar aqui, por exemplo, canal YouTube WDev, ele continua funcionando. Olha que legal, porque eu estou validando essa palavra. Se existe essa palavra dentro da minha string. Só que se eu quiser validar se essa palavra YouTube está no início, está no final da minha string, eu também consigo utilizando alguns metacaracteres aqui da expressão regular. Então aqui eu vou copiar esse exemplo 1, beleza? Vou criar o nosso exemplo 2 aqui e vou chamar ele de início e fim. Início e fim. Beleza? Aqui eu continuo com a palavra YouTube aqui, só que a gente vai adicionar alguns caracteres aqui. Beleza? Dessa forma que está aqui, ele está validando se essa palavra YouTube está em qualquer lugar da minha string, beleza? Se eu coloco aqui nessa nossa expressão aqui um acento circunflexo no início aqui, antes da palavra YouTube, o nosso resultado aqui passa a ser falso. Olha, já deu falso aqui pra gente. Por quê? Porque o acento circunflexo indica que essa palavra aqui deve estar no começo. A nossa string tem que começar com YouTube. Então, se eu mover YouTube aqui para o início, olha, ele vai dar sucesso pra gente, beleza? Se eu movo o YouTube para o final, aqui, ele já dá falso pra gente, olha, já dá falso aqui. Beleza? Eu também posso validar se essa palavra aqui, ela está no final aqui da minha frase, né? O que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa linha do padrão aqui e vou comentar só para a gente manter esses exemplos aqui no vídeo, beleza? Então aqui eu validei se ele está no começo. Eu vou apagar aqui o acento circunflexo e vou colocar um cifrão aqui, galera. Um cifrão no final aqui e ele indica que é o final da minha string aqui, da minha origem de dados, né? Dessa forma ele também passa a ser falso, só que se eu troco aqui para WDev, ó, se eu troco para WDev, ele dá sucesso, porque ele está no final da minha string aqui também. E eu posso utilizar esses dois carinhas aqui, esses dois metacaracteres juntos. Então, vou duplicar novamente, vou comentar esse cara aqui e vou escrever aqui o nosso caractere acento circunflexo. Esse cara aqui vai dar falso. Por quê? Porque precisa começar com WDev e precisa finalizar com WDev também. Então, essa nossa frase aqui, ela deu falso, só que se eu apago o YouTube canal, ele dá sucesso pra gente, galera. Olha que legal. Então aqui eu validei exatamente a string que eu preciso. Ela deve começar assim e deve finalizar assim também. Então aqui a gente já fez dois exemplos bem legais aqui, procurando a palavra em qualquer lugar da string ou procurando uma palavra em um lugar específico da string, início, fim, ou na string completa ela tem que bater com esse padrão também. Galera, o próximo exemplo aqui que a gente vai fazer, deixa eu já copiar esse exemplo 2 aqui, a gente vai falar sobre conjuntos de caracteres. Vou colocar aqui conjuntos e vou trocar para o exemplo 3 aqui, galera. Eu vou apagar esses dois padrões aqui. Beleza? Galera, conjuntos são uma forma mais dinâmica da gente definir quais caracteres que a gente quer validar aqui dentro. Aqui a gente validou palavras fixas, né? YouTube, WDev, a gente poderia ter validado canal, enfim, palavras fixas, onde a ordem dos caracteres já está definida. Então, WDev, que eu não posso trocar a ordem dos caracteres aqui dentro. Mas com conjuntos, eu consigo falar para ele quais caracteres que eu preciso validar. E aí, dentro da minha string, se eles estiverem em qualquer ordem, mas baterem com esse conjunto, o nosso match aqui vai ser verdadeiro, o nosso resultado aqui vai ser verdadeiro, beleza? Para a gente definir um conjunto aqui, galera, deixa eu apagar esses dois caracteres de início e fim aqui. Eu vou definir um conjunto e eu defino eles com colchetes aqui dentro, beleza? E dentro desse conjunto aqui, eu posso passar os caracteres que eu quero validar. Por exemplo, aqui, eu vou validar WDev aqui dentro, beleza? Nesse exemplo 3, eu vou atualizar. E ele me deu sucesso, galera. Tá sucesso aqui, né? E WDev aqui foi validado. Só que como é um conjunto, eu digo para ele que eu preciso de um W, de um D, de um V, de um E ou de um V, né? Aqui são todos ou aqui dentro. Se eu trocar aqui a ordem para dev W, por exemplo, continua funcionando. Se eu trocar apenas para D aqui, continua funcionando, porque D está dentro desse padrão. Só que se eu aperto A, por exemplo, ele me dá falso, porque A não está definido nesse padrão aqui. E aqui, galera, eu defini os caracteres que eu preciso, W, ou D, ou E, ou V. Mas se eu quiser validar os caracteres alfabéticos completos, né, de A a Z, eu preciso digitar A, B, C, D, todos os caracteres? Eu posso fazer isso,
mas também a expressão regular aqui tem um conjunto bem legal de intervalos, né? E eu posso passar o intervalo de A a Z aqui dentro. Então, eu vou copiar esse exemplo aqui e vou comentar da mesma forma que a gente fez ali em cima para não perder. E aqui dentro, galera, eu posso definir como A-Z. Assim, eu estou definindo o intervalo de A a Z aqui para os meus caracteres, beleza? Então, aqui, se eu atualizar, ele vai me dar sucesso, porque wdev está dentro, né, desse padrão aqui. Se eu troco aqui para números aqui, ele já me dá falso. Olha que interessante, ele já me dá falso. E tem uma coisa bem importante aqui sobre caracteres alfabéticos aqui, porque eu estou validando letras minúsculas aqui dentro, né? E o case aqui, ele é validado. Se eu troco aqui para wdev em maiúsculo, ele me dá falso, galera. Então, como que eu faço para validar aqui letras maiúsculas, né? Aqui, letras maiúsculas, eu posso colocar aqui o A a Z maiúsculo, olha que legal. Então, aqui eu validei de A a Z maiúsculo e já me deu verdadeiro. Só que se eu diminuo aqui, ele me dá falso novamente. Eu posso utilizar os dois, então eu posso colocar A-Z minúsculo e A-Z maiúsculo. Para você usar mais de um conjunto aqui dentro, né, mais de um intervalo aqui dentro, basta você passar eles juntinhos assim, da mesma forma que a gente passou wdev aqui. Imagina que cada um desses caras aqui seja um intervalo aqui dentro. Então, de A a Z minúsculo e de A a Z maiúsculo. E, galera, tem outras formas também da gente identificar aqui os cases, né? Definir aqui a nossa expressão como case insensitivo, que são as flags. Mas deixa o conceito de flags aí para a parte 2 desse vídeo aqui de expressões regulares, porque aí sim a gente consegue falar com um pouquinho mais de detalhes sobre elas. Se eu atualizar agora, galera, olha, se eu atualizar, ele me deu sucesso, e agora eu posso usar letras maiúsculas e minúsculas todas juntas aqui, vamos ver? Aqui ele já deu sucesso pra gente. E como eu falei que a gente digitou os números aqui e deu erro aqui, ele falou que não deu sucesso porque não está dentro desse intervalo aqui, eu também posso passar um conjunto numérico. Então aqui eu vou comentar esse nosso exemplo e vou passar aqui de 0 a 9, da mesma forma que a gente passou de A a Z. Olha que legal. Então aqui ele mostrou para mim. Se eu troco aqui, galera, eu coloco aqui de 4 a 9, por exemplo, vai me dar falso. Se eu coloco o número 4 em qualquer lugar aqui, ele já me dá sucesso. Então assim eu consigo definir o intervalo de números que eu posso passar aqui dentro desse conjunto, né? E da mesma forma que a gente juntou aqui dois intervalos aqui de caracteres, né, de A a Z aqui minúsculo e maiúsculo, eu também posso adicionar os números ali dentro, né? Então eu vou criar um outro exemplo aqui, vou comentar esse aqui e eu vou copiar esse de A a Z aqui, ó, e vou colar aqui. Por quê? Porque agora eu posso colocar wdev 2021 aqui, que vai dar certo, né? Então aqui wdev 2021, aqui deu sucesso, galera. Então aqui wdev 2021 deu sucesso para a gente utilizando aqui esse padrão aqui de A a Z, minúsculo e maiúsculo e também o numérico aqui dentro. Se eu quisesse colocar algum outro caractere aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui um hífen, né? Eu posso validar se existe um hífen aqui dentro também. Só que para validar o hífen, como ele é um caractere reservado aqui dentro, né? Eu preciso passar uma contrabarra aqui nele para escapar esse nosso caractere. Então, se por exemplo eu passasse um hífen aqui, ele também ficaria como válido aqui, porque eu passei esse caractere. Se eu remover aqui esse cara daqui, ele fica como falso para a gente, e aí ele já não funciona mais, né? Já retorna para a gente falso, porque ele não bate mais com o padrão que a gente criou aqui dos nossos conjuntos. Então aqui sempre que a gente for utilizar caracteres que são reservados, né, metacaracteres reservados aqui, a gente precisa escapar esses caracteres com barra, né, com uma contrabarra aqui antes dele, para identificar que é uma string realmente, que você quer o caractere dele e não a função dele dentro da expressão regular. Galera, no próximo exemplo aqui a gente vai começar a falar sobre ocorrências, né? A quantidade de ocorrências dentro aqui da nossa string. Até agora a gente validou apenas uma ocorrência. Se bater com esse padrão pelo menos uma vez, né, um caractere aqui bater dentro desse nosso conjunto, ele já vai dar como verdadeiro pra gente. Só que a gente também pode definir a ocorrência. Quantas vezes eu preciso que essa informação apareça dentro da minha string aqui, na ordem correta que eu preciso, para que esse nosso padrão aqui seja verdadeiro, né? Então aqui eu vou colocar o exemplo 4, vou chamar ele de ocorrências definidas, onde eu defino a quantidade de ocorrências que eu quero que essa informação apareça, né? Então aqui eu vou apagar esses carinhas também, beleza? Vou deixar o nosso padrão aqui vazio, né? O nosso conjunto vazio aqui. Acho que eu vou usar conjuntos mesmo nesse exemplo. Vou usar como conjuntos numéricos, beleza? Acho que vai ficar bem legal da gente validar. Beleza, galera? Aqui eu coloquei um conjunto numérico de 0 a 9, né? E se eu atualizar aqui, ele deu sucesso. Por quê? 2021, 0 a 9 aqui. E agora, galera, eu quero validar aqui que a nossa string aqui comece com
2 números, beleza? Que comece com 2 números. Então, para isso, para começar, a gente já aprendeu. Então, eu vou colocar aqui o acento circunflexo. Então, eu indico que ela deve começar aqui com números. E eu vou passar a quantidade. Para passar a quantidade, eu utilizo chaves. E aí, dentro das chaves, eu passo a quantidade que eu quero. Então, eu quero 2 caracteres aqui que estejam entre 0 e 9. Se eu atualizar agora, ele deu falso. Se eu começar com o número 1, ele vai dar falso ainda. Se eu coloco o número 2, ele já me dá sucesso. Olha que legal, porque a minha string começou com 2 caracteres numéricos. Se eu coloco 3 aqui, eu preciso passar 3 caracteres aqui para que ele dê sucesso para a gente. Então, dessa forma, a gente consegue definir a quantidade exata de ocorrências dentro da nossa string aqui. Beleza? Dá para a gente definir também intervalo de ocorrências, entre 2 ou 3 vezes, entre 5 e 10 vezes. Dá para a gente definir isso também. Então, eu vou colocar aqui mais um exemplo, beleza? Ele deve começar aqui com 4 números, vamos colocar aqui 4 números, né? Depois, eu quero um grupo aqui de caracteres alfabéticos aqui de A a Z, e eu preciso que tenha entre 2 e 4 caracteres. Então, eu vou colocar aqui 2 e 4 caracteres. Beleza? E eu vou colocar para finalizar esse cara. Então, a minha string tem que começar com 4 caracteres numéricos. Depois, ela deve ser seguida por de 2 a 4 caracteres alfabéticos aqui minúsculos. Né? E ela deve finalizar essa nossa string. Se eu validar agora, galera, ele deu falso. Né? Então, vamos atender essa solicitação. Vou até apagar aqui. E a gente vai atender 4 caracteres numéricos. Vou colocar 2021. Beleza? Atendi aqui uma parte, ainda deu falso. Então, eu preciso colocar de 2 a 4 caracteres alfabéticos. Vou colocar W aqui, vamos ver, ainda deu falso. Vou colocar o D agora, já deu sucesso. Por quê? Porque eu estou em 2 caracteres, atendi a solicitação. Só que eu posso colocar até 4, então eu vou colocar WD e V de WDEV, né? Então, aqui, atendi, ficou sucesso. Se eu passo qualquer outro caractere, ele já me dá falso aqui, galera. E da mesma forma, se eu passo aqui qualquer caractere numérico no meio, ele também continua dando falso aqui pra gente, porque ele foge do nosso conjunto aqui, dos conjuntos de dados que eu passei aqui para ele, para a gente validar a nossa string. Então aqui nesse exemplo a gente já aprendeu também as ocorrências, né, definidas, onde a gente define a quantidade, e também a utilizar mais de um conjunto aqui dentro de uma mesma expressão. E além das ocorrências definidas, onde a gente define a quantidade de vezes que esse conjunto aqui pode aparecer dentro da nossa string aqui, a gente também pode colocar algumas ocorrências opcionais para que um caractere aqui apareça nenhuma ou uma vez dentro da nossa string também. Então eu vou copiar esse nosso exemplo 4 aqui, beleza? E vou criar o nosso exemplo de número 5, beleza? Exemplo número 5 aqui, ocorrências, vou colocar nenhuma ou uma ocorrência. Beleza? Nenhuma ou uma ocorrência. Vou atualizar aqui só para ver como ficou. Beleza? Nenhuma ou uma ocorrência. Ficou certo. E aqui, galera, eu vou apagar esse nosso padrão aqui e vou deixar apenas o de cima. Galera, imagina que a gente tem uma validação de tipos de arquivo, aqui, de extensões de arquivo. E a gente vai validar a extensão JPG. Né? Se eu atualizar agora, ele vai dar falso, né? Porque não bateu com o padrão aqui. Só que imagina que eu recebi mesmo a extensão JPG. Né? Então, eu recebi a extensão JPG e deu sucesso aqui. Beleza. Só que em determinado momento, eu recebi uma extensão que é JPEG. Né? Tem um E aqui no meio. Se eu atualizar, vai dar falso. E aí, o que a gente pode fazer? Beleza, a gente vem aqui e adiciona um E. Beleza. Deu sucesso aqui. Só que se eu tiver os caracteres novamente como JPG, vai dar falso novamente. E como que a gente resolve isso, galera? Aqui dentro das expressões regulares, a gente tem um metacaractere que é a interrogação, que define que o caractere ou o conjunto que antecede ele é opcional e ele pode aparecer nenhuma ou uma vez dentro dessa nossa string aqui, né? Dentro dessa nossa origem de dados ali. Então, se eu passo aqui interrogação após o E, eu digo que esse caractere aqui ele é opcional. Então, eu posso ter JPG ou JPG. Vamos validar aqui JPG? Deu sucesso. Se eu tirar o E aqui, ele deu sucesso também. Se eu coloco aqui no G, por exemplo, ele vai validar tanto JPG assim, quanto apenas JP. Aqui, JP também deu sucesso. Se eu removo esse opcional do G, ele já passa a ser falso, e aí eu preciso passar JPG aqui dentro. Então, aqui a gente já validou nenhuma ou uma ocorrência aqui dentro da nossa string utilizando interrogação. Aqui a gente fez o exemplo com um caractere, né, mas você pode utilizar um conjunto de caracteres aqui dentro também,
né, colocar um conjunto aqui de A a Z, por exemplo, daí você define que esse conjunto aqui anterior ele é opcional. Por exemplo, aqui ele continua validando, se eu colocar um A aqui dentro, ele continua validando, um B ele continua validando e ele continua funcionando. Se eu voltar para o E, claro, aí ele vai dar falso, mas aí eu posso ter JPG aqui ou JPG sem o E, beleza? Então aqui a gente já validou nenhuma ou uma ocorrência dentro da nossa string. Podem haver situações também que você precise validar um caractere que ele é opcional, só que se ele aparecer dentro da nossa string aqui, ele pode aparecer com N ocorrências, ou seja, mais de uma vez também. E existe um meta-caractere que a gente pode utilizar para validar nesses casos aqui, que é super fácil de aplicar também. Eu vou copiar aqui o exemplo de número 5 e vou colar ele aqui embaixo, galera, para a gente trocar ele para número 6, e eu vou colocar aqui nenhuma ou N ocorrências, beleza? A gente não vai definir a quantidade de ocorrências. Nenhuma ou uma ou mais aí de ocorrências, né? Ele pode aparecer quantas vezes ele quiser aqui dentro da nossa string, beleza? E aqui, galera, eu vou fazer o seguinte, aqui dentro desse nosso padrão, eu vou colocar a palavra teste aqui dentro, beleza? Teste aqui dentro e vou validar a palavra teste também. Vou atualizar o navegador, tenho teste, deu sucesso aqui dentro. O que eu vou fazer, galera, é colocar um caractere opcional aqui nesse nosso E aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um asterisco aqui. Esse asterisco define que o caractere que vem antes, né, ou o conjunto de caracteres que vem antes, ele é opcional, mas se ele aparecer, ele pode aparecer quantas vezes ele quiser aqui dentro da nossa string. Se eu coloco aqui e valido o teste, continua funcionando. Se eu removo o E, continua funcionando. E se eu adiciono quantos E's eu quiser, ele continua funcionando, né? Mas claro que aqui não parece que a validação está certa, porque eu não defini se é o início ou o final aqui da minha string. Então eu vou colocar aqui o início e vou colocar o final também, beleza? Então ele deve finalizar aqui com E ou com T, né? Caso eu não tenha a letra E aqui dentro. Eu vou atualizar e ele continua dando sucesso aqui pra gente. Então aqui eu validei se tem o E aqui dentro. Eu posso colocar também o asterisco aqui no outro E também. E posso validar aqui, ó, quantos E's eu quiser aqui dentro desse nosso teste. Então aqui ele já está funcionando e ficou bem legal. Um outro padrão bem legal aqui de validação, que a gente pode utilizar o asterisco aqui, é quando a gente precisa validar se tem qualquer coisa dentro da nossa string, né? Eu vou copiar esse exemplo aqui e vou colar aqui abaixo e vou apagar esse meio aqui. E eu vou falar o seguinte, a nossa string ela tem que começar com teste e tem que finalizar com legal, beleza? Teste legal, teste em espaço legal. Então vou colocar aqui teste espaço legal, beleza? E aqui ficou certinho. Só que eu coloco aqui teste wdev legal, ele já deu falso pra gente. Eu quero validar o que tem aqui no meio. Essa palavra aqui pode ser qualquer coisa. Então o que eu posso fazer eu vou até apagar esse espaço aqui para entrar junto dessa validação. Eu vou colocar ponto asterisco, beleza? Vou atualizar aqui. Deu sucesso. Galera, o ponto aqui, ele é qualquer caractere que não seja uma quebra de linha. Então, caracteres alfanuméricos, símbolos, enfim, qualquer coisa que não seja uma quebra de linha, ele é o nosso ponto aqui. Então, qualquer coisa que eu colocar aqui no meio, ele vai funcionar. Se eu remover também, galera, se eu remover e deixar só teste legal aqui, ele continua funcionando. Por quê? Porque é opcional aqui dentro. Então, pode ser qualquer quantidade que eu quiser aqui dentro. Então, wdev aqui funcionou. Se eu colocar wdev youtube aqui, também funciona. Por quê? Porque aqui eu não defini a quantidade e é nenhuma ou N ocorrências. E tem uma outra forma da gente validar ocorrências aqui também, que é ao menos uma ocorrência. Então aqui a gente validou os caracteres opcionais ali, ou de quantidade definida, né, de ocorrências definidas, mas também a gente pode falar que ele deve aparecer pelo menos uma vez ou N vezes, né? Então, pelo menos uma vez ele tem que aparecer aqui dentro da nossa string. Vou copiar esse nosso exemplo 6 aqui, beleza? Vou colar aqui embaixo, exemplo de número 7, e vou escrever aqui ao menos uma ocorrência. Beleza? Ao menos uma ocorrência aqui dentro. Beleza? Vou apagar esse nosso exemplo daqui de cima e também o conteúdo aqui dentro desse nosso padrão aqui. Galera, para esse exemplo aqui, a gente vai validar um nome de arquivo se ele bate com um padrão aqui que a gente pré-definiu. Beleza? O nome do arquivo aqui que eu quero validar, ele precisa ter caracteres que são numéricos, então de 0 a 9, ou caracteres alfabéticos aqui, de A a Z ou A a Z maiúsculo, beleza? Ele pode ter esse grupo de caracteres aqui, ou também pode ter um hífen, né, que a gente já validou ali em cima. Então, como o hífen é um caractere reservado, escapa ele com barra também. Então, esse daqui é o nome do arquivo, beleza? E eu também vou colocar aqui a extensão desse arquivo. A extensão, então, .txt,
Como ponto é um caractere reservado, que a gente acabou de aprender aqui em cima, também coloca a barra nele. Então, o nosso teste aqui, ele deve validar esse nome de arquivo. Se a gente atualizar aqui, o exemplo 7 vai dar falso, que ele não bate com o padrão aqui, né? E aqui, galera, eu posso passar aqui teste.txt, só que ele vai dar falso também. Por quê? Porque aqui eu coloquei um conjunto e ele indica que eu tenho um caractere aqui, .txt. Se eu colocar assim, t.txt, vai funcionar, porque aqui eu validei um único caractere. Então ele fala, o primeiro caractere está dentro desse conjunto, depois ele vem um ponto, depois ele vem em txt. Então assim ele funciona. Assim ele já não funciona. Como que a gente faz para isso aqui funcionar? Para isso, galera, a gente coloca o caractere mais, o metacaractere mais. Ele indica que o que vem antes dele, né, o que antecede ele, deve aparecer pelo menos uma vez ou n vezes aqui dentro da nossa string. Então, dessa forma, o teste passa a funcionar, porque ele apareceu uma vez, mas ele também apareceu mais de uma vez aqui dentro. Então, o teste aqui foi validado, né? Então, eu posso colocar aqui teste legal.txt, que vai funcionar. Se eu remover aqui o hífen, por exemplo, ele já para de funcionar. Então, dessa forma, galera, se você precisa que alguma coisa apareça pelo menos uma vez dentro da sua string, você pode utilizar aqui o caractere mais para isso. E agora, galera, a gente vai falar sobre uma das coisas que eu mais gosto aqui das expressões regulares, que são os grupos, galera. Eu vou copiar aqui o nosso exemplo de número 7, beleza? E eu vou colar aqui o nosso exemplo de número 7, criando o número 8, chamado de grupos. Galera, os grupos, eles definem partes, eles identificam parte da sua expressão regular, e essa identificação você pode usar para várias coisas, como obter uma informação de dentro da sua expressão regular, né, de dentro da sua origem de dados, né, do seu search aqui, ou também você pode substituir informações aqui dentro. Beleza? Eu vou usar exatamente esse mesmo padrão aqui que a gente usou do exemplo 7. Deixa eu atualizar aqui, ele deu sucesso pra gente. E a gente vai definir dois grupos. Um grupo que vai ser o nome do arquivo e outro grupo que vai ser a extensão desse arquivo. Beleza? Então, para a gente definir os grupos, galera, a gente usa parênteses. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui esse nosso conjunto de dados aqui, incluindo o mais aqui, e eu vou criar parênteses por fora dele. Então, eu criei aqui parênteses no início e parênteses no final. Dessa forma, galera, eu criei um grupo aqui dentro, o grupo de número 1, beleza? E aqui no ponto .txt, eu também vou colocar um outro parênteses aqui, identificando aqui o ponto .txt, beleza? Agora, galera, se eu atualizar, ele continua dando sucesso, porque a validação continua a mesma. A diferença é que eu consigo identificar essas partes da string aqui. Então, eu identifiquei o grupo 1 e o grupo 2. E como que eu pego essas informações, né, que foram identificadas? Aqui dentro do pragmatch, a gente tem um outro carinha aqui chamado matches, né, que são os matches desse cara aqui. Então, esses matches aqui, eles vão receber os grupos. Então, agora, a gente também vai colocar mais um debug aqui. Beleza? Mais um debug aqui e dessa vez dos matches. Beleza? Aqui tá com vardamp, eu vou colocar print R aqui, beleza? Vamos atualizar. Olha aqui que legal, galera. A nossa expressão regular, o nosso texto aqui, deu sucesso, bateu com o padrão e olha os matches aqui. Aqui o primeiro, a posição 0, é sempre a string que bateu com o padrão. Beleza? Aquele padrão, ele foi identificado completamente ali. Beleza? Aqui o número 1 é o nosso nome do arquivo, porque a gente criou esse grupo aqui, né? E aqui eu tenho ponto .txt como nossa extensão. Se eu quiser remover o ponto aqui, por exemplo, desse grupo, eu posso criar apenas o grupo aqui, né? Com txt apenas. Então eu vou mudar aqui, então ficou txt. Eu posso criar um grupo aqui somente no ponto também. Então ele vai criar mais um, ó, grupo 1, grupo 2 que é o ponto, grupo 3 que é o txt. E com isso, galera, a gente pode utilizar esses matches aqui, né, para fazer alguma obtenção de informação, porque aqui eu consegui pegar essa informação, e eu também posso fazer substituição de dados ou até formatação de um valor aqui, utilizando expressões regulares. E para a gente finalizar aqui, a gente vai para o nosso exemplo 9 aqui, né? Como eu falei de substituição e formatação de valores, a gente vai fazer uma formatação de dados aqui. A gente vai formatar um CPF aqui, utilizando expressões regulares, beleza? Então eu vou para o exemplo 9 aqui, e eu vou chamar ele de replace com grupos. Beleza? Porque a formatação nada mais é do que uma substituição. Eu vou dar replace no padrão atual da minha frase aqui, por exemplo. Eu poderia substituir a extensão do arquivo aqui, por exemplo. Né? Eu vou dar um replace nessa parte da minha string, né? Nesse lugar aqui dentro que foi identificado pelo grupo. Beleza? Então aqui, galera, eu vou apagar esse conteúdo aqui para a gente criar um conteúdo novo. Beleza? E eu vou colocar aqui dentro do nosso source aqui,
desse nosso source de dados aqui. Eu vou colocar um CPF aqui somente com números, né? Então, vou criar um CPF aqui fictício. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0. E a gente vai formatar colocando ponto e hífen aqui dentro, beleza? E aqui, galera, como que vai ficar esse nosso padrão aqui, né, galera? Eu vou criar um grupo aqui, né? O primeiro grupo, ele vai ser de um conjunto numérico. Então, eu vou colocar aqui de 0 a 9. Beleza? E ele tem uma quantidade definida aqui, né? Porque o que a gente vai precisar fazer, galera, é assim. 1, 2, 3, ponto, 4, 5, 6, ponto, 7, 8, 9, hífen 10. Então, aqui, esse é o nosso padrão de CPF que a gente vai fazer. Né? Então, aqui dentro, eu vou colocar o seguinte. Conjunto numérico de 3 ocorrências. Então, aqui eu peguei o primeiro grupo, vai ter 3 ocorrências. Então, esses caras aqui. Beleza? O segundo grupo vai ter 3 ocorrências também. 4, 5, 6 aqui. E o terceiro grupo também vai ter 3 ocorrências, né? O último grupo já não tem 3 ocorrências, ele tem 2 ocorrências aqui, beleza? Vou diminuir um pouquinho aqui, beleza? Então, deixa eu apagar o 3 aqui. Então, aqui, galera, ficou 3 números, 3 números, 3 números, 2 números, beleza? Vamos atualizar aqui e vamos ver o que ele criou. Exemplo de número 9, tem a nossa expressão grande aqui. Temos esse número aqui como a nossa base de dados e nós temos os grupos 1, que é 1, 2, 3, grupo 2, 4, 5, 6, grupo 3, 7, 8, 9 e grupo 4, 10. E agora, galera, como que a gente faz para formatar esse dado aqui, né? Como que a gente faz para realmente trocar esse formato aqui? A gente vai usar uma outra função do PHP aqui chamada preg replace. Então, eu vou colocar aqui preg replace, eu criei uma variável chamada replace ali para receber esse dado. O primeiro valor aqui que a gente precisa passar é o padrão, né? Porque é o padrão de validação aqui, beleza? Eu também preciso passar aqui qual que é a nossa substituição, né? Pelo que a gente vai substituir, né? E depois qual que é a nossa origem de dados aqui. Beleza? Se eu atualizar aqui, galera, e colocar um debug, né? Senão a gente não vai ver nada. Vou colocar aqui o replace no debug. Vamos ver como que ficou. Ficou vazio, galera. Eu não recebo nada aqui, né? Eu não recebo nada porque eu substituí todo o padrão que foi encontrado nessa nossa string aqui por nada. Se, por exemplo, eu removesse aqui o final, esses dois últimos números e atualizasse, olha aqui, eu tenho menos um grupo, eu não tenho mais esse grupo, né? E aqui, ó, perceba que ele não apareceu 10. Por quê? Porque eu coloquei aqui somente os grupos até esse terceiro grupo. Então, o que bate com o meu padrão é esse cara aqui. O que não bate com o padrão, ele não é identificado dentro do preg replace. Então, dessa forma, ele substituiu por nada os 3 grupos aqui, e os outros 2 números aqui, o 10, que não tinha um grupo, não tinha uma validação aqui dentro, ele não é substituído, então ele fica aqui ainda na nossa string, beleza? Vou voltar ali, ficou vazio novamente. E galera, para a gente colocar os grupos aqui dentro do nosso preg replace, a gente utiliza o cifrão, como se fosse uma variável mesmo. Então, cifrão 1, para a gente identificar o grupo 1, grupo 1, 1, 2, 3. Vamos ver como vai ficar? 1, 2, 3. Beleza, se eu falei que era o primeiro grupo ponto, eu posso colocar o ponto aqui também. Galera, aqui o ponto não é um caractere reservado, tá? Então, aqui eu posso passar ponto normalmente. Então, 1, 2, 3, ponto. Beleza, vou copiar esse cara aqui e vou passar 2 pontos. Vamos ver? 1, 2, 3, ponto. 4, 5, 6, ponto. Aqui eu vou passar o grupo de número 3, que é 7, 8, 9. Né? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui eu vou passar um hífen grupo 4. Aqui, então, ficou 1, 2, 3, ponto, 4, 5, 6, ponto, 7, 8, 9, hífen 10. Então, assim, a gente formatou um CPF aqui utilizando expressões regulares, né? A gente criou os grupos e depois formatou esses grupos aqui dentro. Se eu trocar a ordem aqui, colocar 2 e 1, por exemplo, ele vai trocar a ordem de saída aqui do meu CPF, né? Da minha instrução aqui dentro do replace. E com isso, galera, finalizamos o nosso vídeo de hoje, onde aprendemos o conceito e como utilizar expressões regulares para identificar padrões e substituir informações. Só que tem bastante coisa ainda pra gente falar sobre esse assunto, então semana que vem vou trazer a parte 2 desse vídeo, falando sobre conceitos um pouco mais avançados. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o like aqui e um comentário falando o que você achou desse vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se quer ficar por dentro de todas as novidades do canal, siga a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, é tudo WDevOficial. E se ainda não viu os últimos vídeos que saíram no canal, saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar os links aqui para você assistir. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.